Aqui quem vos fala é o pregador Emerson Pereira. Saúdo cada um com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu vou trazer uma saudação hoje que o Espírito Santo colocou no meu coração, no livro do médico de São Lucas, no capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Simão respondeu: Mestre, trabalhei a noite toda e nada apanhei, mas sobre a tua palavra lançarei as redes, né? Aqui é uma palavra poderosa. Nós podemos ver que aqui o texto vai falar sobre uma pescaria que Pedro está fazendo no mar de Genezaré, e ele pesca a noite toda, né, e nada apanha. Mas algo interessante aqui que eu vejo aqui, que antes de Pedro ele se frustrar nessa pescaria, ele vai voltar para trás, né? A Bíblia vai relatar que Cristo Jesus, quando começa a iniciar o seu ministério, ele vai receber o batismo no livro de João, no livro de Mateus 3 lá, né? Em diante lá vai falar que João Batizador, ele vai batizar Cristo Jesus. E o que acontece? André era um dos seus discípulos, né? Que é irmão de Pedro. E a Bíblia vai falar que quando ele chega e vê falar que é o Messias, Pedro, Tiago e João e André, eles são empresários no ramo de pescaria, e a Bíblia vai falar que André fala: esse daí é o Messias prometido. E ele deixa de seguir João Batista e começa a seguir Jesus, né? Cristo, né? Eles são os primeiros discípulos a seguir Cristo. Daqui que é interessante, né? Que é algo que me interessa, né? E ele começa a seguir Jesus, né? Começa a seguir Cristo, e ele vai ver o primeiro milagre. Cristo já tinha feito muitos milagres. No livro de João vai falar que o tanto de milagre que Jesus tinha feito não tinha livro para caber. Isso daqui já é a primeira palavra profética de Deus para a sua vida. Olha só, não importa a circunstância da situação que você está passando, não importa, aleluia, a porta que se fechou, não importa, aleluia, o milagre que você está esperando, se é o impossível, se é fora do impossível, sobrenatural, Deus manda falar para você: não tem milagre que Deus não possa resolver na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é Deus do impossível, do sobrenatural. Nós podemos ver que Jesus, ele é convidado para ir num casamento, né? E lá na onde que ele vai, no casamento, né, falta vinho, né? Ali o discípulo vê o primeiro milagre dele, né, transformando água em vinho, né? A Bíblia vai falar, né, que ele pede para trazer a água, né? Maria é convidada, e ele fala: pois não é ainda a minha hora de fazer o milagre. Quando ele vê o vinho acabar, né, nas taipas, né? Então o que acontece? Olha só, o milagre de Deus só vai acontecer na minha e na sua vida na hora certa. Deus manda falar para você do outro lado. Olha só, se você estiver buscando, se você estiver, aleluia, na intercessão, se você estiver, aleluia, procurando um milagre, se você estiver em busca do seu sonho, Deus manda falar para você no livro de Eclesiastes 3: há tempo para todas as coisas debaixo das nuvens, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo do choro, há tempo de dar risada, há tempo da guerra, há tempo da paz, né? E há o tempo, né, de todas as coisas determinadas. Então Deus manda falar para você: no tempo certo o milagre vai chegar por completo na sua vida. No tempo certo o milagre vai chegar por completo na sua família. No tempo certo o milagre vai acontecer. É só você crer e acreditar. E aqui nós seguimos, né? Depois de Pedro ter se frustrado, né? Tipo assim, um exemplo: Pedro, ele vai chegar a ver Jesus fazer milagres, mas ele vai se preocupar no que comer o dia de amanhã, né? Ele vai voltar para trás. Depois de 2 anos ele volta para trás e vai voltar de novo à pescaria, né? Olha só, no livro de Mateus 16 lá, né, vai falar, né, que os 3 públicos, né, ele começa a seguir Jesus, né? A primeira multidão de 500, né, que ficava mais de longe, né, aqui Cristo transformou 5 pães e 2 peixes. A de 70, né, que ficava mais para perto, via milagres, mas o que acontece? Eles viam milagres, mas o que acontece? Eles ficavam mais longe, não queriam compromisso. E tinha de 12, né, que é o discípulo, né? E certa feita, no livro de Mateus 16, né, começa a confundir Cristo com Jeremias, começa a confundir Cristo com Elias, né? Aí o Espírito de Deus vem sobre Pedro, né? Você vai ver lá, né, sobre Cefas, e fala: não, eis aí o Filho de Deus, né? E ele fala: eis aí o Filho de Deus. Quando ele fala, esse daí é o que eu escolhi, né? Que é Pedro, a rocha, né? Intermédio de você edificarei a minha igreja, né? Intermédio de você edificarei a rocha. Era Cristo profetizando que lá na frente Deus ia fazer algo extraordinário. O foco dessa mensagem, o tema que eu vou colocar nessa mensagem, o tema é esse. Olha só, você vai ser um grande pescador de alma. Olha só, a Bíblia vai seguir falando, né, que ele desanima no mar de Genezaré, né? Ele está pescando, ele frustra a noite toda, né? E olha só, quando ele chega, Cristo, ele só foi em Genezaré por uma causa, para buscar a
Pedro, né? A Bíblia vai falar que quando ele chega para buscar Pedro, e olha só, Pedro está pescando, ele volta, né? Ele pega o seu barco, prega para todo mundo queria ouvir Cristo pregar, olha só, e ele prega para aquele povo, olha só, e o que acontece? Cristo vai lá e fala para Pedro, Pedro, vai lá de novo, porque ali Cristo estava mostrando a sua essência, 100% homem, 100% Deus, né? Ele tem tanto poder quanto o fogo, quanto a água, quanto o elemento da terra, quanto o ar e quanto os animais, né? Então o que acontece? Se lembra do corvo, quando ele mandou, aleluia, alimentar o profeta Elias, né? Glória a Deus, é forte, meu irmão, essa mensagem. Deus manda falar para você que ele vai suprir todas as suas necessidades, né? No livro de Mateus 6,36, né? Vai falar bem assim, primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais será acrescentada. Deus mandando falar para você, olha só, primeiramente você busca o céu e o resto ele cuida de você, né? E a Bíblia vai seguir falando, né, que Pedro se frustra e ele usa o barco de Pedro para pregar e depois ele fala, Pedro, vai lá, pesca em alto mar. Olha só, e Pedro vai e fala bem assim, porém eu pesquei a noite toda, vou conjecturar, eu pesquei a noite toda, Rabi, porém não deu certo. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. No livro de 1 Samuel 16:17 fala, melhor obedecer do que sacrificar. Deus manda falar para você, olha só, se ele mandou você ficar na posição, fique na posição. Se Deus mandou você pregar, pregue. Se Deus mandou você profetizar, profetize. Se Deus mandou você fazer algo da parte dele, faça, que ele garante a obra, né? E a Bíblia vai falar que ele vai de novo, pesca, né? E dá uma pescaria maravilhosa, 153 peixes, né? Era tanto peixe que rompeu, né? Quase que o barco foi a pique, teve que chamar o outro barco para chegar a ajudar, né? Aí Deus vai lá e chama Pedro, Pedro, vem cá, Pedro, olha só, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de alma. Aqui que está o extraordinário, né? No livro de Atos dos Apóstolos, né? No versículo 2 e diante, fala que a primeira pregação de Pedro, né? Ele assume o cargo de pastor, né? Ele ganha 3.000 almas. Deus manda falar para você, o tema dessa pregação é ganhador de almas, você vai ser um ganhador de almas. Olha só, Deus manda falar para você, você vai ganhar a sua família para Cristo, você vai ganhar o seu vizinho para Cristo, você vai ganhar a sua rua para Cristo, você vai ganhar a multidão para Cristo. E desde já eu agradeço e vou deixar minhas redes sociais, amém?